Foi referido, as duas aulas de hoje, a teórica e a prática laboratorial, passarão então pela resolução de exercícios. Vamos dar continuidade à aula anterior e, portanto, o exercício que iremos agora resolver será o 64. O enunciado diz-nos que temos um reservatório R de grandes dimensões que alimenta um recipiente fechado, portanto temos este daqui é o nosso reservatório R, representado apenas com a sua parede, ele tem grandes dimensões relativamente ao nosso esquema. Contém um gás à pressão constante relativa de 1,15 atmosferas. Okay? Portanto, o gás que está aqui aprisionado está a esta pressão. Portanto, este reservatório está a alimentar, está a encher este reservatório de menores dimensões através desta conduta cilíndrica, né, AB, com um eixo horizontal à cota de 1 metro, e na extremidade jusante da conduta AB existe um estreitamento cônico, que aqui se representa por BC, através do qual o caudal de água de 50 litros por segundo é lançado então dentro do recipiente D. Para este caudal, a perda de pressão entre as secções A e B é de 490 kN por metro quadrado, que não é mais nem menos do que kPa, ou então 50.000 kgfm por metro quadrado. As áreas das secções transversais da conduta e do orifício são, respectivamente, 0,05, portanto, a conduta AB até aqui, portanto, tem uma secção de 0,05 m², e em C, nós vamos depois do estreitamento cônico, portanto, temos então 0,01 m², admitindo-se ser uniforme a distribuição de velocidades em qualquer secção. Isto é para nos facilitar realmente o cálculo. Supondo nula a contração à saída do orifício e que as perdas de carga só ocorrem entre A e B, ora, isto daqui é fundamental para a nossa resolução, é sabermos que as perdas de energia apenas vão ser consideradas aqui e não mais em sítio algum. Então vocês parem, o que ele nos está a dizer é que aquilo que está aqui antes, portanto, esta entrada para a conduta, portanto a saída do reservatório, não é em termos percentuais ou em termos mensuráveis com as perdas de energia que aqui ocorrem. Está bem? É isso que ele nos está a dizer. A mesma coisa sucedendo aqui com o estreitamento cônico, que poderia ser considerado um acessório. E, portanto, reparem, aquilo que ao fim e ao cabo nos está aqui a dizer é que as perdas de carga contínuas são preponderantes em relação às perdas de carga localizadas. Certo? Bom, com isto pedem-nos então para determinar a cota da superfície livre da água do reservatório e ainda a pressão no eixo da secção B. Bom, eu comecei aqui por apresentar os fatores de conversão que vamos considerar. Reparem, vamos aqui dizer que a nossa pressão atmosférica tem um fator de conversão de atmosferas para kPa neste local, em que uma atmosfera corresponde a 101,22 kPa. Se vocês não tivessem esta indicação, vocês poderiam utilizar aquele valor típico que nós já utilizamos, os 101.325 ou 324 Pascal. Certo? Bom, então quer dizer que a nossa pressão de 1,15 atmosferas que aqui aparecia anteriormente, que é a pressão deste reservatório, corresponde a 116,4 kPa. Portanto, é isto que nós aqui temos, está bem? Portanto, vamos passar então a nossa resolução e vamos dizer agora que a nossa pressão em C será igual então a estes 116,4 kPa menos a nossa pressão atmosférica, né? Menos a pressão atmosférica, que é os 101,22. Ora, isto daqui, então, conduz-nos já ao valor de, vamos pôr isto em kPa, 15,18 kPa. Bem, podemos continuar e agora vamos
determinar, visto que já temos aqui as secções, podemos determinar, e sabemos o caudal, que são 50 litros por segundo, podemos determinar então a velocidade de escoamento em C. Também podíamos determinar a velocidade de escoamento em A ou em B, portanto, mas vamos por partes, não é? Porque aquilo que queremos é determinar qual é que é a carga de energia ou a energia que nós temos à saída desta conduta, portanto aqui no ponto C. Bom, vou aqui fazer então o cálculo auxiliar. Para isso vou inserir aqui uma pequena equação, já nossa conhecida, não é? Como é evidente, nós vamos aqui dizer que o nosso VC será igual então ao caudal sobre a área. E claro que a área é a área da secção que estamos ali a atravessar e vamos pôr então aqui o nosso referencial de C. Okay? Área de C. Portanto, agora substituindo, nós podemos então referir que seria então os 50, atenção, litros por segundo, vamos passar isto a metro cúbico por segundo, 50 vezes 10 levantado a menos 3, ok? A dividir então pela nossa área que é de 0,01. Ora, fazendo aqui as nossas contas, isto daria então o valor de 5 metros por segundo. Bom, temos então a velocidade à saída então do nosso bocal. Vamos agora determinar, podemos agora determinar a carga total em C. Ou seja, aquilo que estamos a falar é a energia neste ponto, está bem? Portanto, já sabemos da equação de Bernoulli. Isto ficaria então, vamos mais uma vez a introduzir a equação. E agora teríamos o nosso P sobre gama, não é? Ora, o nosso P sobre gama, aqui vamos colocar 9.810. Aqui vamos colocar então os 15,18. Atenção que temos que passar isto 15.180, né? 15.180 dividido por 9.810. Depois temos mais que isto aqui agora está a fazer aqui umas reduções de imagem, que é escusado, gostaria até que ela ficasse ok. Portanto, agora mais portanto 2G, aqui seria 2 vezes 9,81, aqui, como é óbvio, os 5 ao quadrado, que é 25. Correto? E agora a nossa cota geométrica, como nos está referenciado no enunciado, é 1 metro e, portanto, desta forma obtemos o valor de 3,82 metros. Okay? Bom, temos então a energia total do ponto C, portanto, aquilo que nós até agora temos vindo a referenciar desta forma, não é? A energia do ponto C, de 3,82 metros. O que é que agora pretendemos então fazer? Reparem que o objetivo é determinar a cota da superfície livre da água no reservatório R. Aquilo que eu quero saber é aqui isto. Então, como nós já aprendemos, nós podemos aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos que nós entendemos, não é? Certo, muito bem. Então vamos agora determinar ainda a perda de carga, por exemplo, não é? Entre os pontos A e B, porque é-nos dito que apenas vamos ter perdas de energia nesta secção. Ora, nós sabemos então que a perda de pressão, certo? Portanto, nós sabemos que PA menos a pressão em B é igual aos 490 kPa do enunciado. Portanto, se nós pegarmos nisto e dividirmos 490.000 a dividir então pelos 9.810, 490.000 dividido por 9.810,
Agora 49,95. Vamos arredondar isto, então vamos dizer aqui que é aproximadamente, okay, é igual a 50 metros. Só para uma questão de facilitar-nos aqui as contas, está bem? Não estamos a perder informação, era 49,95 metros. Vamos dizer então, por arredondamento, que vamos considerar 50 metros. Se nós pudermos então desprezar a perda de energia entre B e C, portanto, desprezando a perda de energia entre B e C, vem então que a carga total em A, ou a energia total em A, será igual à energia total em C mais a perda de energia entre A e B. Não é? Portanto, vamos escrever. Eu vou aproveitar na aula anterior, creio que temos aqui, exato, tínhamos aqui esta parte. Desculpem, vou antes aproveitar esta parte, que é a forma normal que a gente escreve. E portanto, podemos aproveitar. Ok, temos aqui entre o ponto A, aqui seria o ponto B, desculpem, o ponto C, e aqui seria as perdas de carga, como é evidente, entre A e B, não é? Porque BC é 0. Certo? Portanto, vamos então resolver isto e determinar que daqui aparece-nos então que a energia do ponto A seria igual, reparem, a energia do ponto C 3,82 mais a variação de energia entre A e B que nós obtivemos, que foi de 50 metros, portanto teríamos 3,82 mais 50, isto dá-nos então 53,82 metros. Muito bem, podemos agora então continuar a nossa resolução e fazer a aplicação determinando qual é que será a energia do ponto A. Ora, nós sabemos que a energia do ponto A não é mais nem menos, não é, que aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos que nos interessam, será o quê? Portanto, aqui ficaria então o nosso PA, não é? E aqui será o nosso gama, não é? PA sobre gama, altura piezométrica. Depois teremos então, podemos aqui até já pôr o ZA, não é? Podemos pôr aqui mais ZA, desculpa, que aqui mais Z. Mas então a altura cinética muito bem, temos então a altura cinética aqui colocada. E agora é só substituir os nossos valores, não é? Porque aqui já temos então os 53,82. Aqui é aquilo que queremos determinar, o PA, não é? Depois o Z de A é 1 metro, como tínhamos aqui, todo este está à mesma cota de 1 metro. A nossa altura cinética é só substituirmos, porque já tínhamos aqui a velocidade em A,
Portanto, agora fazer a conta da velocidade em A, e para isso podemos aqui fazer a conta à parte. A nossa velocidade, eu vou aproveitar também esta questão que aqui está e fazer aqui a conta à parte. Agora será a área em A, como é evidente. Portanto, aquilo que nós tínhamos era os 50, não é? A dividir então por quem? Por 0. Só aqui verificar 0.05. 0.05. E portanto obtemos aqui o valor de 0,1 metros por segundo. Portanto, a nossa velocidade em A sobre 2G é só fazer agora a simplificação e então obtemos o valor final de PA sobre γ igual a 52,77 metros. O que daqui nos retira também que, portanto, a nossa pressão no ponto A será igual, vamos aqui fazer a conta, 52,77 vezes 9.810, portanto 517,7 kPa. E portanto desta forma temos então a determinação da pressão do ponto A. Ora, nós não devemos esquecer aquilo que é realmente o objetivo da resolução do problema, não é? Que é a determinação da cota da superfície livre de água no reservatório R. Ora, desta forma podemos então passar a caracterização desse valor. De outra forma, mais uma vez, nós podemos então dizer que a energia na superfície livre do nosso reservatório R é igual a quanto? Nós vamos ter P sobre γ, P é a pressão atmosférica e, portanto, vamos ter que seria 0. Vamos considerar ainda que o líquido está em repouso na superfície livre, logicamente a altura cinética será também 0, pelo que fica apenas a determinação da altura que nós teremos desde o ponto A até a superfície livre do reservatório. Vamos chamar a isto H. Então vocês reparem, se eu aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto da superfície livre, que dá-nos este valor, ok? A energia, estamos aqui a dizer que a energia na superfície livre é igual a H. Aplicar em relação ao ponto A, nós vamos então obter que o nosso H será igual à energia do ponto A. Vou só aqui escrever, aproveitar. E porquê? Portanto, e logicamente vamos aqui pôr o valor de 52,77 metros. Então vocês reparem, energia do ponto, vamos chamar aqui X, ok? Que eu pus aqui S, a energia do ponto X será então 0 mais H, certo? Em que este H é a cota geométrica que vai desde a linha de referência que aqui está até à superfície livre. Portanto, deu H. Se eu aplicar a equação do Bernoulli entre este ponto X e o ponto A, eu teria então a energia do ponto X é igual à energia do ponto A mais as perdas de carga que aqui existem. As perdas de carga foi-nos dito que são desprezáveis, não é? Porquê? Porque apenas nos disseram para considerar as perdas de energia entre A e B. Logicamente, então,
As perdas de carga aqui entre X e o ponto A serão zero, daí que a energia do ponto X será igual à energia do ponto A e, logicamente, os tais 52,77 metros. Correto? Bom, reparem, esta diferença deveríamos agora ter o nosso referencial, não é? Porque aquilo que aqui está era para 1 metro. Se este daqui está a 52,77, o nosso Z da superfície livre, o Z de X, será igual então a 52,77 mais 1 metro, não é? Que é a referência da cota geométrica que aqui está. Se fosse aqui a nossa linha de referência, não havia problema porque eles já eram coincidentes. Tendo aqui já a cota geométrica, portanto, a nossa cota, para responder a cota da superfície livre da água no reservatório R, portanto, a cota tem que ser mais 1 metro, 53,77 metros. Correto? Bom, vamos agora passar à resolução da linha B. E para a resolução da linha B pedem-nos para determinar a pressão no eixo da secção B. Portanto, nada mais, nada menos que aplicamos, por exemplo, a equação de Bernoulli, não é? Entre os pontos que nos interessam. Portanto, vamos aqui ver, seria, por exemplo, entre A e B, ou entre B e C, como a gente bem entendesse. Desde que tivéssemos o ponto B. Também poderíamos fazer entre o ponto X e o ponto B. Correto? Portanto, vamos então resolver. Nossa linha B passaria então a ser... Eu, por exemplo, tenho aqui a resolução entre o ponto B e o ponto C. Okay? Por uma questão de pura comodidade. Ora, se nós recordarmos então a nossa equação, nós tínhamos aqui pressão do ponto B, mais a nossa cota B, mais V quadrado sobre 2G, e já tínhamos obtido aqui o valor de 3,82, correto? Não. Portanto, a energia do ponto B, nós vamos ter que chegar aqui, fazer a devida adaptação, passar isto cá para baixo. Olha lá, isto não custa quase nada. Portanto, vamos aplicar aqui a equação ao ponto que nos interessa. Ok, a energia do ponto B está aqui representada. Agora eu vou dizer que isto daqui é igual à energia do ponto C. A energia do ponto C já foi anteriormente calculada e aí sim igual a 3,82. 3,82. E a isto tenho que somar a perda de carga que existe entre B e C. Ora, a perda de carga que existe entre B e C, como nos diz o enunciado, é desprezável. Ora, sendo desprezado, vamos considerar então o valor de zero. E agora sim, já temos a nossa equação de Bernoulli aplicada entre o ponto B e o ponto C. Reparem, aquilo que queremos obter é a pressão no eixo da secção B. É a pressão em B que queremos aqui resolver. Z de B é igual a 1. Portanto, só temos aqui agora que considerar para a nossa resolução. Ok, vamos aqui dizer, este daqui é igual a 1. A nossa velocidade em B, nós já tínhamos aqui anteriormente calculado. Não é esta, desculpem que este aqui não chegamos a alterar, era a velocidade em A, é a mesma, 0,1 metros por segundo, portanto já temos aqui, podemos então calcular a altura cinética e depois é apenas substituir por estes valores, correto? Então vamos resolvendo a expressão. Em ordem a pressão do ponto B. Muito bem, temos então o valor
de pressão do ponto B de 27.140 Pascal. Este foi o valor que obtivemos então no final, está bem? Bom, vocês reparem que é simples a resolução, não é? Nós podemos aqui também referir, fazer um pequeno resumo do problema e verificar o seguinte. A equação de Bernoulli pode ser aplicada, como a gente disse já ao longo de algumas resoluções, entre os pontos que tenhamos interesse. E muitas vezes aquilo que nos custa é realmente a definir o ponto ou os pontos de análise que queremos para o nosso problema. Nós temos aqui um enunciado que temos o tal grande reservatório em que as perdas a serem consideradas são apenas as perdas contínuas e que ocorrem aqui então entre A e B, certo? Portanto, nesta questão que estamos aqui a analisar, o que se pretende é apenas considerar a energia que está a ser perdida aqui. Isto não quer dizer que não haja perda de energia aqui nesta entrada e aqui nesta saída. O que é que isto quer dizer? Quer dizer é que ambas, comparativamente à perda de carga contínua, são próximas de zero. Não é? Eu tenho um valor mensurável muito pouco significativo e, portanto, vamos considerar desprezáveis. E dessa forma, o problema simplifica-se. O que é que daqui podemos ainda retirar? A nossa superfície livre do reservatório, que aqui se apresenta, esta superfície livre, nós sabemos sempre que a pressão aqui é igual a zero. Okay? A pressão é igual a zero. Sabemos também que o fluido é considerado em repouso. E depois, aquilo que temos que considerar é uma determinada cota. Se esta cota, aquilo que tem que ter em consideração é qual é que é a nossa linha de referência. Reparem que foi-nos dito para utilizarmos aqui uma linha de referência que ao fim e ao cabo, não é para z igual a 0, mas sim em z igual a 1 metro. Tudo bem, quer dizer que 1 metro abaixo seria então a nossa verdadeira linha de referência. Aqui é que estaria a nossa linha de referência, que é quando temos o z igual a 0. Bom, posto isto, tudo o resto que nós andamos aqui a fazer foi a aplicação da equação de Bernoulli entre os pontos que nos interessam. Bem, a primeira questão que nos foi colocada foi determinar a cota da superfície livre da água do reservatório R. Nós fizemos uma resolução que aqui foi apresentada, mas poderíamos ter considerado o ponto inicial e depois tentar determinar a informação que iria faltando. Muito bem, isso depois compete-vos a vós quando estiverem a resolver o exercício, delinear a melhor estratégia para a resolução do problema. O que aqui foi apresentado é uma forma de resolução. Vocês podem considerá-la ou então encontrar uma que achem apropriado, não é? Como é evidente. Bom, muito obrigado. Espero que tenham também gostado. Já sabem, dúvidas, colocar pelos meios habituais de e-mail, telemóvel ou WhatsApp.